Boa tarde a todos. Gostaria de fazer uma saudação especial ao presidente Rodrigo, meu colega da Secretaria da Assistência Social, ao meu querido amigo, meu colega de partido, vereador Wilkins, em nome dos dois, aos demais vereadores. Gostaria de cumprimentar as pessoas que nos assistem através das redes sociais, o meu presidente do meu partido, Darcy Gross Filho, muito obrigada pelo carinho, pela amizade e pela presença hoje nesse dia e principalmente pela confiança de eu estar aqui hoje representando o nosso partido nesse cargo tão importante da assistência social como secretário. Saudar as minhas meninas, minhas colegas queridas, a Luíse, assistente social, a Juliane, pedagoga, a Eva, assistente social, que já é patrimônio, eu acho, da secretaria, né? Ela está há 14 anos ou mais aqui no município. A Rejane, também pedagoga, minha colega de profissão, aos funcionários dessa casa, que fazem toda a diferença, sempre nos recebem muito bem aqui, a Baixinha, a Giovana, a toda a imprensa. E trazer um pouquinho, até conversávamos antes, que eu achava, vereador, que não deveria ser eu estar aqui nesse momento respondendo aquelas perguntas, mas sempre que eu for chamada ou convocada ou algum requerimento, a gente vai responder, não tem problema nenhum. No meu entendimento, foi criada a Defesa Civil, justamente pensando nas calamidades, né, e na última tragédia, desde 2023, setembro, que aqui não foi atingido, mas muito em maio de 2024. Então, com esse pensamento, já o executivo pensou em trazer a Defesa Civil e que se criou o ex-prefeito Ricardo Kish como coordenador. Mas eu vim aqui, fiz questão, até porque eu gostaria de trazer um pouquinho, né, do que o CRAS faz, o que a assistência social faz. E também convidar todos os vereadores para conhecerem a nossa secretaria, para fazerem parte do nosso dia a dia. Assim como o vereador Wilkins vai seguidamente lá na assistência nos visitar, eu gostaria de convidar os outros também para que se fizessem presente e conhecessem o nosso trabalho na prática. Porque o trabalho da assistência social, ele não é só durante a calamidade. O nosso trabalho, ele é diário. O nosso trabalho, vereador, diferente da Secretaria de Obras ou diferente da Secretaria de Administração, a gente cuida de pessoas. A gente não abre os buracos ou faz pavimentação, né, ou recolhe entulhos. O nosso cuidado são com as famílias, são com as pessoas. É na casa dessas pessoas que a gente vai e é onde a gente está diretamente vinculado a eles. E quando eu trago até, inclusive, a Eva, que já está aqui há 14 anos, é muito importante saber que todos os servidores da assistência social, eles precisam ter vínculos. A gente constrói vínculos, a gente constrói relações. Porque quando ocorre uma calamidade ou uma tragédia, como aconteceu, a função da assistência social é o acolhimento, é receber essas pessoas no abrigo. Inclusive, nessas últimas 2 cheias pequenas que aconteceram aqui no nosso município, que não afetou ninguém, nós abrimos por 2 vezes o abrigo aqui. Não sei se vocês sabiam disso. Nós abrimos por quê? Para trabalharmos a prevenção, em função da movimentação de massa. O prefeito nos disse: vocês acham que devem ser retiradas essas famílias junto com a Defesa Civil? Essa pergunta foi feita. E eu disse para o prefeito: sim. Sempre que a gente puder prevenir, trabalhar a prevenção, assim a gente deve fazê-lo para aqueles que gostariam de se retirarem, enfim, da sua residência. E assim a gente fez. Nós acolhemos com maestria, porque com certeza, e eu falo de todo o meu coração, nós temos a melhor equipe. Uma equipe profissional, competente, qualificada para receber as pessoas e para principalmente cuidar da nossa população. O que a gente faz no CRAS? O que é o CRAS? É o Centro de Referência da Assistência Social. É a porta de entrada do direito das pessoas.
E o CRAS e assistência social não é somente para as pessoas vulneráveis. A assistência social, e isso a gente aprende na faculdade, a gente aprende na prática principalmente, porque nem sempre está no papel, e sim a prática nos ensina muito, a vida nos ensina muito. A assistência social é para quem dela necessita. E daí o senhor pôde observar no sábado, em se fazer presente lá durante o almoço dos idosos, onde nós tivemos 398 cartões de almoço. Nós tivemos em torno de 420 almoços servidos. Isso também é assistência social. Por quê? Porque a gente cria vínculos, porque as pessoas confiam e vão lá justamente para interagir. Então, isso é importante trazer. Inclusive, eu quero aproveitar essa tribuna e agradecer ao STR, que patrocinou o almoço, em que a gente pôde aproveitar, fortalecer os vínculos com os idosos e mostrar para eles a importância que eles têm na nossa comunidade, o quanto a gente aprende com os cabelos brancos. Eu sempre digo, né? Todo o meu carinho, todo o meu respeito pela nossa terceira idade, principalmente pelo aprendizado que eles nos trazem diariamente. E hoje, no CRAS, nós atendemos em torno de 15 grupos, onde nós temos os idosos, as mulheres, os BPCs, nós temos grupo de ginásticas, nós temos grupos do Bolsa Família. Inclusive, por falar no Bolsa Família, eu acho muito polêmico e tem políticos que gostam muitas vezes de usar isso para se beneficiar politicamente. Não é esse o nosso trabalho. De março para cá, desde que eu assumi a secretaria, nós tivemos em torno de 20% da diminuição do Bolsa Família aqui no nosso município. Sim, o sistema que é feito o controle junto ao governo federal, que faz esse controle rígido. Por quê? Porque as pessoas em Marques de Souza procuraram se qualificar. As pessoas em Marques de Souza estão usando menos dos benefícios do governo. 20% a menos de março para cá. E a nossa ideia é fazer com que esse número aumente. Nós já tivemos vários cursos de qualificação, inclusive que essa Câmara aqui mesmo sediou, como o curso do cuidado aos idosos. E nós estamos agora implementando, vereadores, o curso de auxiliar de veterinário, pensando principalmente nas famílias que vivem na zona rural, para que o filho, a filha, possa se qualificar e auxiliar o seu pai, sua mãe, que está lá trabalhando com os animais. Muitas vezes não chega a tempo, né? O veterinário, a gente sabe da dificuldade do acesso, muitas vezes, né? Que não é com tanta rapidez assim, mas que eles possam se qualificar e ajudar o seu pai, sua mãe, seu avô, enfim. Então, nós vamos ter, a partir agora desse mês de setembro, auxiliar de veterinário, nós vamos ter o curso de operador de máquinas pesadas, justamente pensando nos profissionais aqui do município que queiram trabalhar na 386, nas obras que estão sendo feitas. E também o curso profissional de informática para adultos. Nós tivemos ele para adolescentes e agora nós vamos ter para adultos, para aquelas pessoas também que querem buscar uma qualificação, que querem poder voltar ao mercado de trabalho e muitas vezes não tiveram essa oportunidade. Então, essa também é uma bandeira que nós no CRAS, nós na assistência social, estamos fazendo. Assim como eu poderia aqui citar para vocês o trabalho que foi desenvolvido desde depois do Covid, não é, Eva? Que é o trabalho de encaminhar as pessoas para o INSS. Junto com a Luíse, a Eva e a Luíse hoje fazem esse trabalho. E vocês sabem que muitas vezes as pessoas só precisam de uma informação. E eu sempre digo em todas as reuniões que a gente faz, porque eu particularmente não sou uma secretária de gabinete, eu não gosto de ficar numa sala, eu vou muito em visitas, eu faço visitas, eu participo de grupos, eu vou para o interior, conheço muito já o nosso interior aqui, muitas pessoas pelo nome, e sei da dificuldade delas. E a gente sabe que muitas vezes é o CRAS o porto seguro dessas pessoas. Não porque elas precisam ir lá buscar uma cesta básica, não, porque elas precisam de uma informação.
porque elas precisam muitas vezes de um acolhimento ou de uma palavra. Estive muitas vezes, vereador Beto, na comunidade de Tamanduá, onde fui muito bem acolhida lá. E eu participo quase todas as segundas-feiras, às 13h30, do Tricô do Bem, aonde eu consegui vincular com aquelas senhoras queridas, né, Regiane, aonde nós vamos, a gente, cada um leva um lanche, e ali a gente discute assuntos do nosso dia a dia, a gente fala das nossas dificuldades, falamos das nossas angústias, sim, sobre o que aconteceu, a tragédia. Muitas pessoas ainda estão se recuperando do que aconteceu em 2024. Então é isso que faz o nosso trabalho valer a pena. E sim, quando eu fui convocada, referente à pergunta, né, o que vocês estão fazendo se acontecer mais uma tragédia no nosso município? Aqui está um plano de contingência, onde nós, com muito orgulho, construímos, com muitas mãos. Mas ele não está só aqui no papel, porque eu tenho certeza que a minha equipe, de forma muito eficiente e competente, vai aplicar ele na prática. Porque é na prática que a gente sabe se as coisas realmente dão certo. O papel aceita tudo, mas a prática que faz a diferença na vida das pessoas. E sim, nós temos esse plano de contingência que nós vamos segui-lo, onde nós temos duas profissionais, duas técnicas da secretaria, que é a Luíse e a Betina, que é psicóloga concursada também, aqui do município, estão durante todo esse ano fazendo um curso de qualificação voltado para tragédias e calamidade. Então é justamente isso que a gente quer que a nossa equipe faça. Se qualifique, se prepare. Se acontecer, a gente vai saber o que fazer. A gente vai saber quem entra no primeiro momento. Quem retira as pessoas? A Defesa Civil? Quem acolhe essas pessoas? Quem organiza o abrigo? Quem se preocupa com a alimentação dessas pessoas que vão sair das suas casas e vão estar no abrigo? Quem se preocupa onde elas vão dormir no abrigo? Né, Rodrigo? Quem se preocupa? Quem vai ficar de noite lá no abrigo? Então, tudo isso faz parte da assistência social. Assim como os cadastros. E daí agora eu vou responder também as perguntas dos cadastros. Sim, foi a assistência social que fez. E eu quero aproveitar, vereador Marcelo, agradecer a todos que de forma voluntária, vereador Wilkes, que eu sei que foi o caso de vocês, estiveram presentes ajudando a assistência social durante a calamidade. Não é, vereador? Fazer a diferença na vida dessas pessoas. O Estado, em setembro de 2023, que não foi o caso de Marques de Souza, mas eu estava secretária naquela oportunidade no município de Estrela, que foi o segundo município mais atingido de todo o Estado, só ficou para Eldorado do Sul. E depois foi o município de Estrela, onde nós acolhemos mais de 1.000 pessoas. Então, naquela oportunidade, e eu sempre acredito, e acredito muito em Deus, e eu sei que Ele sempre nos preserva do pior. Se não tivesse acontecido setembro de 2023, na parte mais baixa da nossa região, com certeza, em 2024, em maio, nós teríamos perdido muitas mais pessoas. Setembro veio para nos ensinar, foi dolorido, mas nos ensinou. E em maio, a gente já conseguiu, de uma certa forma, estar mais resistente. E daí a gente para pensar, o que será que nós aprendemos como ser humano? O que será que a gente trouxe para dentro das nossas famílias? Infelizmente, muitas vezes a gente vê alguns escândalos de pessoas se separando para ganhar 2 casas. A gente vê pessoas burlando cadastros. E daí eu volto a responder dos cadastros. Nem o Estado, em setembro de 2023, sabia de que forma cadastrar essas famílias. Porque não foram somente aquelas famílias que estavam na enchente, como sempre. Porque a nossa região era acostumada com as enchentes. E a gente sabe disso.
mas até uma cota 27, 25, e extrapolou em setembro de 23. A gente sabe disso. E o Estado também teve que aprender a entender de que forma eles iriam fazer com que os dados fossem cruzados, as informações, para que chegassem a todas as famílias. Tanto que eu estava encantado naquela oportunidade, numa reunião com o secretário estadual da assistência, eles trocaram 5 vezes de cadastro. O volta por cima, que foi um valor de R$ 1.500 que as famílias receberam no primeiro momento. O cadastro, ele é autodeclaratório. Então, a pessoa que vai fazer o cadastro, ela chega, eu ganho um salário mínimo, e vai assinar e vai declarar que ganha um salário mínimo. Lógico que nós que estamos, né, na linha de frente, que estamos fazendo esse cadastro, temos a nossa responsabilidade. Muitas vezes a gente conhece as famílias, mas muitas vezes, e como for um volume muito grande de pessoas, a gente não conhecia todo mundo. Então, muitas pessoas, sim, omitiram informações, ou deram informações controversas, e daí não é culpa da assistência social. A gente estava ali fazendo o nosso trabalho, e muitas vezes fomos xingados, né? Fomos muitas vezes interpretados de uma forma errada, mas nós não deixamos de fazer o nosso trabalho. Em maio de 2024, o governo estadual, então, já estava com um cadastro atualizado, não houve troca, mas sim, a autodeclaração ela continuava acontecendo. Eu não estava aqui no município nesse período de 2024, mas eu faço questão de responder, porque eu confio nessa equipe que estava à frente dos cadastros, e eu tenho certeza que essa equipe fez o seu melhor. Então, eu estou à disposição aqui para perguntas. Poderia continuar falando, eu até fiz algumas anotações aqui, né, do que a gente faz mais na assistência, mas eu acho que eu ficaria aqui muito tempo, e daí o tempo iria se esgotar para os vereadores perguntarem, né? Então, eu acho que podem perguntar, para a gente ficar dentro dos 30 minutos, estou à disposição, e à disposição de vocês. Então, se tiver algum vereador que quiser fazer uma... Eu convidei a senhora, eu acho que sempre algo construtivo, se faz uma convocação para se construir. E a senhora alguma notícia boa já tinha, porque tirar 20% da Bolsa Família, isso quer dizer que o CRAS está trabalhando. Porque se aumentar, aí não está. Porque eu acho que se tem que trabalhar para tirar essas pessoas daquela situação de calamidade e levar novas oportunidades. Porque perde o cidadão, perde o município e perde o país. Então, para isso, o CRAS está aí. Então, está mostrando que vocês estão no caminho certo e dando cursos de aperfeiçoamento. Isso é muito bom. E como a senhora disse, sai muito e essas pessoas de idade têm muito o que falar. E eu aprendi muito com essas pessoas de idade. Então, ocorreram enchentes, como a senhora disse, foi um aviso. Porque nós tínhamos um primo morando em Cruzeiro, e aí, então, se salvaram da primeira enchente, subindo no segundo andar da casa. Eu, no momento, não estava aqui em Marques de Souza, estava na Bahia, né? E aí o meu filho, as redes de comunicações funcionavam melhor para cima do que para cá, né? E aí nós tínhamos um parente, nós avisamos ele que ele era para sair da área. E eles, não, eu vou para a empresa onde é que faltou 2 metros para chegar. E aí o meu outro filho disse, pelas notícias que ele ouvia, vai superar. E dito, ela superou a enchente anterior e ela entrou. E aí saíram onde é que achavam que nunca ia chegar, superou os 2 metros, entrou no segundo andar, e aí eles tinham uns caiaques, uns coletes, e saíram, ficaram 5 horas em cima da água até que conseguiram achar um porto seguro. Vereador, só para colocar a pergunta e resposta, pessoal. Sim. E aí a gente sabe que a assistência, vamos dizer, a mulher ficou destruída. Ela quase assim emagreceu, caiu numa depressão, aí precisa de um psicólogo para ajudar a reanimar, e agora se chegou nisso. E pelos
critérios que a senhora disse foi um ensinamento. Só que os antepassados falaram que tinha uma enchente que ocorreu com 5 metros superior a essa, né? E aí, como a senhora disse, se aprendeu na primeira. Quem está tendo umas aulas, o que vão fazer? Vão estar preparados para com 5 metros a mais, porque as águas geralmente circundam. E aí vai ter barco de chega, vai ter helicóptero de chega para as pessoas fugir, porque muitas vezes não se consegue, aqui é um ponto alto, mas tem que se ter um acesso. Então, por isso a gente convida para construir, e que bom ver notícias boas. E como vamos reagir numa próxima? Tomara que não venha, mas se vir, nós temos que estar preparados. Agradeço a pergunta e respondendo, e quero aproveitar também e agradecer e parabenizar o senhor pela iniciativa de convidar o secretário para vir aqui, como uma convocação, enfim, convidar ou convocar, porque essa é a função justamente do vereador, fiscalizar o nosso trabalho. E essa aproximação com o executivo, o legislativo e executivo, é saudável para todos. Para todos. E a gente está aqui sempre para tirar as dúvidas. E voltando um pouquinho a falar do executivo, eu sempre digo para a minha equipe, o nosso governo, né, não é somente a Secretaria da Assistência Social, né, mas nós somos um governo único. E pensando na população, e pensando justamente nisso, que o prefeito Fábio e o vice-prefeito Laírton criaram o Departamento da Defesa Civil. Mas não criaram somente também para ficar no papel, ou para que a gente não pudesse buscar recursos. Inclusive, ontem o prefeito Fábio, junto com o Laírton, estava na Defesa Civil Nacional. Quando eu fui a Brasília, eu também estive lá, justamente pedindo recursos para que a gente pudesse equipar a nossa Defesa Civil. Nós já temos um carro que nós ganhamos aqui na Defesa Civil do município, mas é pouco, nós queremos mais. Nós queremos ter condições, sim, de ter barco, nós queremos ter condições de comprar coletes, jet ski. A gente quer equipar a nossa Defesa Civil. E para isso, o prefeito Fábio, o vice-prefeito Laírton e todos os outros secretários, meus colegas, a quem eu quero deixar um abraço através das redes sociais, estão se preocupando em qualificarmos também a Defesa Civil e buscarmos equipamentos adequados para que, quando ocorra, a gente possa ter condições de salvar vidas. Pergunta e resposta. Boa noite. Que bom que a senhora veio para a gente poder esclarecer as dúvidas. Às vezes as dúvidas até não são nossas, mas o povo pede para a gente, então a gente tem que buscar essas informações. Eu gostaria de saber, então, como foi o critério que foi usado no programa do governo no compra assistida, né? Que a gente sabe que teve muita gente que perdeu as casas, não foi contemplado, assim como tem gente que tem 3, 4 casas, até casas alugadas, que foi contemplado, perdeu uma casa na enchente, mas foi contemplado, conseguiu adquirir uma nova casa do compra assistida, o que eu acho injusto. A gente teria que dar a preferência para quem realmente não tinha mais onde morar, né? Vou citar o caso do seu Astor Fux, lá do camping, que é um dos casos que eu sei, que ele perdeu a casa, perdeu tudo lá no camping, e não foi contemplado por esse programa, assim como tem outras pessoas que vieram me perguntar. Então, gostaria de saber se esse critério, se isso partiu do governo, a escolha das pessoas, que vocês apresentassem para nós, aqui veio essa lista aqui do governo ou da Caixa, que a gente pudesse apresentar para as pessoas, porque elas estão nos cobrando, então gostaria de fazer esse questionamento, seria isso? Excelente pergunta, a pergunta do vereador Beto, porque esse assunto já deu muita polêmica aqui no município e eu acho que a gente tem que sempre esclarecer. Quando a gente fala a verdade, todo mundo entende de forma muito clara. O Compra Assistida é um programa do governo federal que faz parte do FAR Calamidade, da portaria 704 do governo federal. Cabe ao município indicar as famílias que sofreram com a enchente, que tiveram as suas casas condenadas ou destruídas ou levadas pela água, que isso aconteceu aqui em Marques de Souza também, certo? Os critérios
para que a lista, tanto que essa lista ela é pública, vereador, a lista da Caixa ela é pública e nós temos no CRAS. Então, qualquer cidadão que queira saber se o seu nome está na lista, pode procurar o CRAS, que a gente vai dar informações a respeito. O compra assistida, quem tem e faz esses critérios e tem a responsabilidade é o governo federal, não é o município. É como eu disse, o município vai informar. Tantas pessoas tiveram a sua casa destruída e condenada, e essa é a relação. E o governo federal faz o cruzamento. O que eu sempre informo a população quando eles vêm justamente com essas dúvidas que o senhor trouxe. Por isso que eu disse que é excelente essa pergunta, porque é muitas vezes a dúvida de muitas pessoas, tá? Procurem o Ministério Público, porque governo federal cabe ao Ministério Público Federal, não ao município. O nosso papel é apresentar quais foram as casas condenadas e destruídas. Cabe ao governo federal fazer análise de quem tem direito ou não. Tanto que é muito burocrático. Nós temos um sistema chamado UNA, tá, dentro da habitação, porque é a Secretaria da Assistência Social, para vocês entenderem. Também nós temos a habitação, que faz parte da nossa secretaria. Temos um sistema UNA, onde nesse sistema é feito todos os cruzamentos de todas as informações das pessoas, onde nós indicamos ali que elas tiveram a sua casa condenada ou destruída. E esse sistema ele é tão inteligente que ele busca todas as informações acerca dessa pessoa, seja no INSS, seja na Receita Federal, seja em todos os órgãos de fiscalização. Ele mesmo busca. Então, cabe, respondendo a sua pergunta, ao governo federal. E quando tem esse tipo de reclamação, sempre a minha orientação vai ser: procure o Ministério Público e denuncie. Essa é a função da pessoa que se sente lesada. Até porque, quando tem algum problema a nível de governo federal, é o Ministério Público Federal que vai responder. Daí foge da minha autonomia. Não sei se eu respondi a pergunta do senhor. Então, isso quer dizer que o município, a assistência social, indicou todo mundo que perdeu as casas. Todos foram indicados ao governo federal. Aqueles que tiveram as suas... Vou lhe dar 3 situações, eu não vou citar os nomes aqui, porque nós trabalhamos com sigilo, tá? 3 pessoas, enquanto eu estava na secretaria desde março, então, nos procuraram dizendo que as suas casas não estavam na lista. O que nós fizemos? Prontamente, nós abrimos um protocolo e fomos em loco verificar a situação daquela casa. Se essa casa estava destruída, se estava condenada ou se é passível de reforma. Quando a casa é passível de reforma, não tem o que nós fazer, a gente não consegue incluir ela na lista de habitação. Mas 3 situações onde essas pessoas não estavam na lista naquele momento, ou porque não apareceram na mancha de inundação, ou porque não se, naquela oportunidade, como eu disse, estava todo mundo aprendendo em maio de 2024, né? Ou essas pessoas não vieram de imediato procurar a prefeitura, nós fomos lá e fizemos, então, a vistoria nas residências com um técnico qualificado, um engenheiro civil, para que fosse verificado em loco se a casa estava ou não destruída. No momento em que essa casa se verificou que ela estava condenada, fosse por uma avaria na estrutura ou, enfim, algo da parte da engenharia que eu particularmente desconheço, a gente encaminhou para o governo federal também, para que essa pessoa tivesse o direito de ter a sua casa ou dentro de algum programa de habitação. Mesmo que não fosse incluída, vereador, no compra assistida, essa pessoa tem o direito de receber uma casa pelo município. Onde o município de Marcos de Souza, e eu falo isso com muito orgulho, foi contemplado durante o avançar, a casa é sua aqui do nosso governo do estado, com 47 unidades habitacionais. Inclusive, nós já assinamos o primeiro convênio e essas casas estão em seguida para serem construídas aqui no nosso município. E eu tenho certeza que quando a gente der o pontapé inicial, todos vocês vão estar lá para comemorar com a gente, porque a habitação é dignidade. A senhora tem 1 minuto ainda para concluir, doutora Renata, e se algum vereador tiver mais alguma dúvida, que procure a secretaria
Secretaria da Assistência, que ela já fez o convite. Da minha parte, então, presidente, era isso. Eu fico à disposição de todos os vereadores. O CRAS está de portas abertas para receber vocês. E sempre que vocês me chamarem, eu vou estar presente aqui. Muito obrigada.